Diferente, qual é o foco desse produto? Eu vou tentar fazer uma apresentação bastante objetiva e bastante focado no que o produto faz e quais são as garantias legais desse produto, que eu acho que é o segundo item mais importante aí na questão de registrar ponto, que é a portaria 373, que é o ponto móvel. Quero trocar de página aqui. Ali, agora acabei de enxergar onde é. Estou apanhando um pouco aqui, porque o sistema para mim é um pouco novo aqui da apresentação. Ok? O que a gente fez? Qual é o modelo desse negócio? Eles tiraram, onde a gente não tem parede, não tem tomada, o relógio de parede, o REP, o registrador eletrônico de ponto, e transformou ele, virtualizou esse processo e colocou dentro de celulares, tablets, computadores para funcionar. Esse processo é um processo comum que já aconteceu em todos os mercados, onde o que era papel passou por protocoladora, a parte continua em protocoladora e o resto virtualizou. É um conceito que está acompanhando o mercado inteiro e agora está acompanhando o ponto também, de ter todas as funções de um relógio de ponto e outras funções dentro de um celular com as mesmas garantias ou garantia maior. Então, o que a gente fez aqui, além desse conceito que é inovador e moderno, e apesar de que todas as tecnologias estão migrando para esse sentido, a gente tem a possibilidade, independente de onde o colaborador esteja, bater o ponto como se ele estivesse batendo ponto dentro da própria empresa. Quase que tempo real, se tiver internet, dá para saber. Manutenção física, porque é software, elimina a guarda dos registros, tem um grande servidor gerenciado com redundância, garante que essas informações não vão ser perdidas. O colaborador, pela portaria 373, tem que ter essa independência ao acesso às suas marcações. Ele tem um portal para ele, que ele consegue visualizar as batidas e no próprio equipamento. E o custo, toda vez que você coloca um software para concorrer com hardware ou com papel, o software leva muita vantagem em questão de custo, ele é muito eficaz. Opera diversas empresas e locais em um único usuário. Isso quer dizer o seguinte, opera diversas empresas e locais em um único usuário. Você tem contas na internet, com um único portal você consegue operar vários usuários, vários locais, etc. É produto SaaS, é produto em nuvem, então facilita muito essa questão. Permite a marcação em mais de um relógio pelo mesmo colaborador. O custo é por colaborador. Então ele pode ter 2, 3 relógios funcionando para ele, ou 2, 3 colaboradores do mesmo relógio, que funciona. Daqui um pouquinho vai ficar um pouco mais claro, que eu vou mostrar algumas imagens. Aí nas imagens vai ficar mais evidente essa parte. Gerenciamento de eventos, mensagem e alerta para gestores. Explico também logo adiante. Só um momento, por favor. Tá legal. O software, um produto de ponto, ponto é uma questão administrativa, uma questão legal, uma questão de gestão. As empresas acima de 10 funcionários têm uma obrigação legal de bater ponto. As empresas que utilizarem métodos eletrônicos para bater ponto têm que estar adequado ou à portaria 1510, que é o relógio de ponto de parede, aquele que solta o papelzinho, ou a portaria 373, que é qualquer outro sistema que não seja o relógio de ponto homologado pelo Ministério do Trabalho. Essas são as regras legais. É um processo administrativo porque você tem que pagar as horas do funcionário, controlar, etc. Tem que fazer gestão de horas trabalhadas versus produção. E o foco desse produto é atender esses dois lados, tanto a questão administrativa, dar o máximo de ferramentas possível para o gestor poder acompanhar os seus colaboradores, motoristas, mesmo que distante da empresa, e o outro é a questão legal, porque não adianta você fazer uma excelente gestão administrativa, mas deixar uma ponta solta na gestão legal e poder ser desconsiderado numa reclamatória trabalhista, como tem acontecido muito ultimamente. Funciona da seguinte forma, isso aqui é um fluxograma,
onde você tem um relógio virtual que pode estar ou no teu computador, ou no celular, ou num tablet, plataforma Android, Windows e iOS, que é o iPhone. Dali, ele tem um filtro, um firewall, que protege todas as comunicações. Então, a partir do momento que é registrado o ponto, ele já é criptografado e já é certificado no sentido de que a conexão é fechada, até ele chegar nas nossas camadas de aplicação, que são camadas de web service, onde ele vai para a autoridade certificadora e recebe um carimbo do tempo. É essa parte que eu vou entrar mais em detalhes logo à frente. Depois ele é feito uma redundância para banco de dados seguros, para garantir que aquela informação não se perca e esteja disponível o tempo todo. Esse processo parece um pouco complexo, mas é um processo que demora 8 segundos, 10 segundos, com uma internet ruim. Sem internet ele não vai funcionar imediatamente, mas ele vai continuar registrando ponto. A gente tem colaboradores registrando ponto em floresta, em alto mar, funciona o tempo todo. Deixa eu mudar de página aqui. Gente, a gente está observando o canal de chat, o quadro de chat. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode ir fazendo aqui durante a reunião mesmo, que tem um outro monitor com o chat aberto só para poder acompanhar essas questões. A questão que eu sempre friso mais no produto ponto virtual, no Praxio, é a questão de certificação digital. A questão de certificação digital ela é bastante interessante, bastante importante, porque ela é o lacre, é a garantia de que a justiça vai acatar aquela informação. Por que a justiça vai acatar essa informação? Por alguns motivos. Primeiro, é lei, certificação digital no Brasil tem refutabilidade jurídica, que quer dizer o juiz é obrigado a acatar, e se alguém contestar tem que fazer prova em contrário, o ônus da prova é invertido. Esse é o primeiro motivo. A lei é bem antiga, desde 2001. O segundo motivo é que os próprios juízes, os próprios advogados e todo o governo utiliza o ICP Brasil, que é o Instituto de Chaves Públicas Brasil, para poder garantir os seus próprios métodos eletrônicos, os seus próprios documentos virtuais, digitais. Isso tem acontecido em todos os setores do governo. A justiça, há 10 anos atrás, era processos em papel, calhamaço. Hoje é tudo pelo computador e não se aceita o horário. Sim, eu estou vendo uma pergunta e vou responder. É do Gerson Luiz. Ele perguntou se o certificado é diferente do A1 e o A3. A1 é o CNPJ virtual e o A3 é o CPF virtual. Certificação digital, o pessoal faz um pouco de confusão, achando que é uma só. Não, na verdade é um conjunto de certificações onde se garante a pessoalidade, a personalidade, que é o caso do A1. Ele fala, olha, essa empresa é esta empresa. E aí você tem o seu certificado pessoal da tua empresa, manda para a Secretaria da Fazenda, para o CP Brasil. Lá eles têm uma chave pública que cruza com a privada e fala, não, essa pessoa é realmente essa pessoa. Isso garante somente a pessoalidade. O que garante a integridade, o que é integridade, resumindo? Que um determinado documento digital foi criado em determinada época, isso chama tempestividade. E que a partir desta época, ninguém alterou aquele documento. Isso é integridade do documento, que é o exigido na portaria 373. Quem faz isso é um documento, uma certificação digital chamado timestamp, carimbo do tempo. Funciona da seguinte forma: o Brasil tem um relógio atômico que tem precisão de 1 segundo a cada 600 mil anos. É ele que dá a hora legal brasileira. Então a hora oficial do Brasil é ali, que é a hora de Brasília. Existem alguns equipamentos chamados protocoladora da hora legal brasileira, que tem capacidade para mais de 70 mil documentos por segundo, que pega os documentos, lotes de documentos digitais enviados para ela. Ela pesa esse documento, que significa pesar? Significa somar todos os bits ali dentro, multiplicar por um algoritmo e falar, olha, tinha esse formato. Não importa o conteúdo, importa o formato naquele momento original. E aí a ICP Brasil, junto com a BRY, com a BRAE, eles datam esse documento, assinam esse documento e colocam todos os itens de segurança de uma certificação digital para criar um termo técnico chamado rastreabilidade do documento. Aí, se daqui a 1 ano, 6 meses, 1 semana ou 1 hora, alguém mudar um ponto desse documento, apagar uma vírgula, essa rastreabilidade ela se perde. Mas enquanto ela tiver essa rastreabilidade,
esse documento tem confiabilidade. Eu não sei se todo mundo está me escutando bem, mas eu acredito que sim. Se alguém não estiver escutando bem, por favor, avisem ali no chat, tá? Então, essa certificação é a certificação utilizada na nota fiscal eletrônica, que é a certificação digital utilizada pelos juízes. Só existe essa certificação para dados no Brasil. Só existe essa certificadora que é a ICP Brasil. A certificadora ICP Brasil é uma autarquia federal ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ela que atende o Serasa, atende a CertSign, atende as demais autoridades certificadoras. E as autoridades certificadoras atendem o mercado. No nosso caso, a gente usa a ICP Brasil, é o padrão, todo mundo utiliza a ICP Brasil, é uma pirâmide, ela está no topo da pirâmide. E utilizamos a BRAE no carimbo do tempo e as demais certificações, são certificações Serasa, CertSign, etc., que é o A1, A2, para a gente poder garantir essas informações. Toda vez que um colaborador, um motorista, bate o ponto do celular, do computador, vai direto para a autoridade certificadora, lá eles registram, garante que aquela informação foi gerada naquele momento, gera esse código e aí sim se gera o ponto em si. O juiz é obrigado a acatar, o auditor fiscal do trabalho também utiliza a mesma certificação nos seus autos, nas suas notificações. Os advogados, tanto do reclamante quanto do reclamado, para fazer qualquer movimentação, conhecem isso há mais de 10 anos. E qualquer empresa no Brasil, quando emite uma nota fiscal, etc., já está muito consolidado no Brasil, é certificado. E é o que tem o valor. Então você realmente não precisa do documento físico. Mas a única forma de dar valor legal num documento virtual com valor legal fiscal é certificando. Isso é um padrão Brasil para tudo. Para mercado financeiro, seguradoras, justiça, em todo mundo. Os dados são armazenados em nuvem. É um conceito chamado SaaS. O que é SaaS? É nuvem onde toda a tecnologia está numa estrutura grande, formada em nuvem, e essa estrutura grande ela é disponível em qualquer lugar. Basta você ter conexão. Então você não precisa de grandes investimentos em servidores, em cabeamento, em equipamentos, etc. Porque esse grande investimento foi feito já centralizado para manter uma grande estrutura 24/7, funcionando em nuvem com alguns padrões de segurança. Quando você certifica um documento e trabalha dessa forma, você precisa ter várias regras seguidas. Porque um documento de ponto, ele é um documento legal que você tem que manter por 5 anos no mínimo, que é a prescrição trabalhista. Só um segundinho. Eu vou responder algumas perguntas aqui sobre a certificação ainda. Simone Thaís está perguntando, alguém sem nome, não colocou o nome, está perguntando: o empregado tem acesso às marcações, consegue imprimir o controle de jornada? Sim, é uma boa pergunta, eu explico ela já na parte do portal do trabalhador. Mas ele tem acesso o tempo todo, é uma das regras da portaria 373. Até seria interessante falar sobre isso aqui, que eu estou só focando na questão de legalidade. Portaria 373 é uma portaria que praticamente só tem 3 exigências, só 3 básicas. Ela pede para o funcionário ter acesso neutro e isento ao seu ponto, essa é uma das exigências. A segunda grande exigência é que se garanta a integridade do dado, ninguém pode alterar, sabotar, falsificar ou tornar aquilo automático do dado, e você também não pode bloquear. São as regras. E a terceira exigência é um aceite sindical. Só tem essas únicas 3 exigências na portaria 373 e ele vai ter acesso o tempo todo. A Simone está perguntando se não é necessário nenhum outro certificado. Não, não é necessário nenhum outro certificado. A certificação, todas as certificações são feitas dentro do sistema. O funcionário não precisa ter nenhuma e nem a empresa precisa ter nenhuma. Quem certifica os dados somos só nós, porque o dado sai de um equipamento, de um software nosso, passa por uma rede nossa, passa pela autoridade certificadora e volta para uma nuvem nossa. É 100% controlado. Obrigado, Dairton. É o Dairton que não colocou o nome na primeira pergunta. O funcionário tem que possuir seu próprio certificado digital? Não. É uma outra pergunta também do Gerson. No nosso caso, controlamos a jornada de motorista e colaboradores por papeletas. Como seria este controle?
Essa questão de papeleta é bem interessante. A gente vai substituir a papeleta externa. Já tem bastante decisões nesse sentido, já que a empresa consegue fazer um controle, um gerenciamento online, ela pode deixar de lado a papeleta. A grande vantagem, a papeleta ela é real. Desculpe, o sistema é real. Ele sempre vai estar na hora exata, na data exata e no local exato. E já a papeleta é uma questão de confiança que enquanto você não tenha a condição. Uma coisa não exclui a outra, tá? Você pode usar na tua empresa relógio de ponto, desse que solta o papelzinho que é a portaria 1510. Você pode usar papeleta para algum motorista, caso seja necessário. Você pode usar o software 373 ou o Praxo Ponto Virtual para os demais casos. Mas normalmente quem coloca Praxis ponto virtual, quem coloca o sistema virtual, por ele ser muito barato, rápido e te dar essa informação em tempo real e facilitar a gestão e te dar garantia, você acaba utilizando ele no dia a dia. Vai valer a pena. De nada. Voltando aqui no armazenamento em nuvem, eu vou tentar ser mais breve para não tomar muito tempo de vocês e vou pular vou abreviar essas partes. Armazenamento em nuvem é sempre a informação disponível sem o risco de perder de qualquer lugar. Vocês perdem algumas referências que no passado tinham. Qual o tamanho da minha infra, ou se não, aonde que eu posso acessar. Ou melhor ainda, eu não tenho mais um limite de número de relógios que eu possa ter na minha operação. Eu posso ter a quantidade que eu quiser. Isso facilita bastante geograficamente. Laudo oficial, isso é bastante importante. A gente contratou um dos principais peritos no Brasil em crime cibernético, reconhecido pela Justiça do Trabalho, e ele atestou, primeiro, que o produto não tem como ser burlado. Segundo, que esse produto também não teve nada na construção dele, ensejando más práticas, má fé, ou que descaracterizasse as regras tanto da ICP Brasil quanto do Ministério do Trabalho e Emprego em questão do ponto ou da certificação digital. E terceiro, que ele atende 100% da legislação. Esse é um laudo caríssimo, mas foi feito por nós e é distribuído a todos os clientes. Já no momento se tiver uma fiscalização, etc., já apresenta. E tem dado um resultado excelente, até agora 100% de êxito jurídico e êxito em fiscalização do trabalho. Isso em vários e vários locais. Que é o último caso, aceitação 100% em casos contenciosos e também na fiscalização do trabalho, que é bastante interessante, em pelo menos 12 estados ou 14 estados. A gente tem notícias, até que tem alguns promotores falando, olha, esse sistema é confiável. Não por conta do sistema, por conta da ICP, por conta da certificação. Adequação. Como seria o controle de jornada virtual para motoristas e cobradores? Ok. É o Dairton que está perguntando. Eu tenho uma pergunta aqui de como seria o controle de jornada virtual para motoristas e cobradores. Eu vou entrar dar um exemplo disso e depois eu volto aqui para a apresentação. O motorista, por exemplo, ele tem a apresentação dele para pegar o ônibus, que é a entrada do termo. Ele pode bater isso num tablet ou no próprio celular ou no celular disponibilizado pela empresa. Tem que ter um equipamento. Pode estar na garagem, pode estar em casa, isso indefere. Depois, ele bateu ali início de uma jornada, apresentação. Aí ele pode, o segundo ponto, a partir do momento que começar a primeira viagem dele, bater início de direção. É um exemplo. Cada empresa coloca a sua própria adequação. Depois ele vai ter parada para lanche ou parada para almoço, retorno do almoço, uma parada eventual que pode acontecer, um acidente, uma manutenção, um abastecimento, uma fiscalização, fim de direção. Mais para frente a gente tem isso, por conta da nova lei do motorista, tem algumas regras. O cobrador, no caso do motorista de ônibus, um pouco menos, a não ser que ele seja de longo percurso. Tem que ter internet no celular, é uma segunda pergunta. O que acontece? Ele bate todos esses pontos no momento, ele declara a atividade que ele está fazendo. Mas quem determina quais as atividades que ele pode declarar ou não é a empresa que padroniza isso. Então a empresa vai falar, eu quero que vocês declarem X itens aqui. O motorista bate o ponto, ou o cobrador bate o ponto, que pode ser diferente para um e para outro, e ele declara o que ele está fazendo. Aí, uma pergunta que perguntaram aqui, essa daqui é uma das mais importantes, é essencial, tem que ter internet no celular.
Não. Isso realmente é importante porque no Brasil a gente não tem rede em todos os lugares, não tem 3G em todos os lugares, e aonde tem ele é intermitente. Então ele tem que funcionar offline com a mesma segurança se estivesse online. O que a gente faz? A gente, quando está online, transmite isso em tempo real, sincroniza com a hora legal brasileira em tempo real. Você tem toda a confiabilidade ali de um sistema online. Quando ele está offline, a gente tem um sistema interno instalado no celular que consegue buscar de satélites de geolocalização, GPS mesmo, data, hora, etc, etc, seguro e também auditado. Então é a maneira que mesmo no meio da Amazônia ou em alto mar, você consegue bater ponto. E quando ele passar por uma área onde tem a rede, ele já automaticamente já vai transmitir essa informação para a empresa, sem necessidade de nenhuma movimentação por parte do motorista ou do cobrador. O Reinaldo Silva está perguntando se eu posso tornar ele o apresentador. Não precisa não, tá? Tá bom. O orador pode repetir em qualquer lugar. Como saber que o grupo realmente está a trabalho? É verdade. E qual plataforma de celular está disponível? Vinícius, está disponível na plataforma Android 3.1, que são celulares antigos, tipo 2010, 2012 para frente, até a última versão ainda, o do 8.0 no Android, o iOS só, o Windows Phone não. A pessoa perguntou se podia bater ponto em qualquer lugar. Existe uma questão de cercas virtuais, onde você pode determinar o local que ele pode registrar e vai avisar a empresa, e aonde ele bater fora, não. Vai ter um pouco mais para frente essa questão, eu entro nela. Eu vou voltar um pouquinho aqui na apresentação e a gente continua. Adequação legal, eu acho que está tranquilo, eu não vi nenhuma outra pergunta em relação à questão jurídica, então acredito que esteja superado. Integração. É importante que o relógio de ponto integre no sistema. A Praxo hoje integrou no sistema dela e está nativo. Então funciona muito bem. Nos demais sistemas, existe esse modelo de arquivo FD, que é o modelo padrão da portaria 1510. Flexibilidade e agilidade. Diversos locais simultâneos de captação é a facilidade da nuvem. É muito fácil fazer isso. As atualizações também, todas que foram chegando, vão sendo incorporadas no sistema e cada vez o sistema evolui. Todo sistema em nuvem é assim, ele vai evoluindo sempre e vocês acabam tendo novas funcionalidades com o dia a dia. GPS. Essa é uma questão bastante importante também, porque quem está externo é importante saber onde está, o que está fazendo, em qual horário. Então, ele sempre pega o GPS é preciso, não tem como mudar o local do GPS, hoje existe tecnologia para isso, mas no nosso caso não, e consegue informar se ele está dentro ou está fora daquele parâmetro, que deveria estar às 7 horas da manhã em tal local. Então, além do local, tem como cruzar com o horário. Cerca virtual é uma possibilidade de você ter que pegar um determinado local e falar, eu quero dentro desse local. Fora desse local, se ele bater ponto, eu quero que me avisem. E esse avisar é gestão em tempo real. Então, no caso aí de um ônibus fretado, ele deveria estar na porta do primeiro passageiro às 6 da manhã. Às 6h15 da manhã, ele não está naquele local, ele não bateu ponto dentro daquele local, naquele horário, o gestor dele é avisado para evitar uma dor de cabeça para toda a linha do frete. Deveria ter o ponto final, tal horário, em tal local. Então, é uma opção, tá? O obrigatório é o ponto. Cerca virtual, a selfie, as atividades são opcionais. Mas quase todo mundo utiliza por conta da lei do motorista e para melhorar a gestão. A gestão dá mais retorno operacional e retorno financeiro para a empresa do que o próprio ponto. Selfie. Selfie é a foto. No momento que o motorista bate o ponto, a empresa pode ou não pedir, mas caso ela peça, pode pedir para tirar uma foto do rosto do motorista. E se o motorista tiver cadastrado na base de dados, a gente faz um reconhecimento facial, uma biometria facial, dizendo esse motorista é ele mesmo, esse motorista não é ele, é outra pessoa. E se não for ele, vai gerar um relatório informando que não é ele, pode gerar um alerta em tempo real também, para a empresa dizendo, outra pessoa está batendo ponto pelo seu colaborador. Isso é bastante importante. Voltando de novo no relógio de ponto comum, você tem a biometria, para garantir que o funcionário é o funcionário mesmo e não o outro está batendo ponto por ele.
Você tem um local, que afinal de contas o relógio está preso na parede. Aqui você tem o relógio de ponto local. Tá. E você tem a questão de saber se ele pode ou não pode bater ponto ali. Com esses parâmetros, ninguém precisa ficar olhando para 500, 1000 funcionários, vezes 4 batidas por dia, vezes 88 por mês, para ficar sabendo se deu certo ou não. O próprio sistema vai informando para os gestores determinados o que a empresa quer que informe. Quem está no local errado, quem está no horário errado, quem não bateu, etc. Isso cria um fluxo de trabalho interessante, porque vocês já conseguem começar a fazer o tratamento do ponto paralelo. Então, não teve a batida num horário X, mas teve depois. O gestor já está sabendo, ele já pode justificar. Isso ajuda muito. Funcionamento offline é super importante aqui no Brasil. Multiplataformas, que foi a pergunta que foi feita ali onde trabalho. Interface amigável. Essa interface amigável parece bobagem, mas é muito importante. O sistema é simples. Um funcionário em menos de 3, 5 minutos ele aprende a bater o ponto. E tem que ser assim, porque o ponto é uma operação de 20 segundos por etapa. Então, 2, 3 botões, confirma, não confirma, declara e encerrou. E mesmo o portal é muito simples de ser utilizado. Para mandar as informações, você não precisa ficar buscando o tempo todo, mas quando você quer fazer uma auditoria e ver um determinado período, ele é bem fácil. Portal do colaborador, foi uma pergunta que foi feita há pouco tempo. A portaria 373 exige que ele enxergue. Então, o colaborador, através do portal do colaborador, tem acesso somente às marcações de ponto dele. Aos locais, às atividades, ao mapa, etc. Não, ele só vai ter entrada e saída, como se fosse a papeleta externa dele. Mas ele tem acesso a qualquer momento, tanto no celular, que tem um relatório local, quanto em qualquer local na web, ele vai conseguir enxergar o ponto dele por meio do próprio CPF dele. Ele vai entrar a primeira vez com o CPF, criar uma senha e a partir dali ele tem o acesso dele. O portal do empregador não vai dar tempo de mostrar aqui, mas é onde a gente queria fazer uma apresentação mais personalizada, mostrando o sistema funcionando para os interessados. E aí é simples, a gente consegue implantar um relógio, bater o ponto, mostrar parte a parte do portal e todas as funcionalidades Praxio dentro do sistema. Esse daqui ele te dá visão geral dos locais, visão geral dos horários, visão geral de quem bateu ponto por alguém. Você consegue separar isso por departamento, por setor, por filiais, unidades administrativas, etc. E dá uma visão, dá uma outra ferramenta para o gestor. Essa é uma tela do próprio sistema, depois que ele bateu o ponto, mostrando o que ele pode fazer já focado na lei do motorista. A lei do motorista diz o seguinte: ele tem que controlar o tempo que ele está à disposição, ele não pode dirigir mais do que 6 horas ininterrupto, ele tem que respeitar os descansos, e alguns eventos afetam muito fortemente a folha de pagamento. Então, por exemplo, um motorista que está aguardando o embarcador por mais de 2 horas, ele entra automaticamente pela lei e descansa. Isso o sistema consegue fazer. A pessoa chegou, parou, indicou, eu fiquei parado exatamente 1 hora na minha hora de almoço. Eu consegui, etc. Essa parte é totalmente parametrizada pela empresa. A empresa, inclusive, pode colocar detalhes por trás. Como, por exemplo, chegada no cliente. Se ele clicar nisso, a empresa perguntar qual cliente, qual horário. O que a empresa quiser colocar por trás são informações não atinentes ao ponto, mas que do ponto de vista de gestão pode ser interessante para a empresa, é muito flexível essa questão. Eu vou responder mais algumas perguntas. O aplicativo pode ser instalado no celular, ele deve ser instalado no celular, ou num tablet, ou num computador. É um software, ele vai precisar de uma das plataformas para colocar. GPS desativado, qual a garantia? A garantia de data e hora sempre vai ter. A data e a hora vai ser precisa. O GPS desativado, o funcionário sabe que está desativado porque o sistema dá um alerta. É uma questão, como eu não posso bloquear, a legislação impede o bloqueio de ponto por algum motivo, tem que ser chamada a atenção do funcionário que desativou o coisa, mas geralmente é má fé. Existe raramente algumas áreas de sombra. Fora do horário é aceita a marcação.
sim, a marcação é aceita a qualquer momento, mas dá para ser tratado dentro do frequência. Como no relógio de ponto, se a pessoa tiver acesso ao relógio de ponto, ela consegue bater o ponto. Você não pode bloquear o relógio, isso é lei. Mas, em compensação, você pode justificar e advertir, orientar, etc. Sem sinal de internet, operadora, é possível? Sim, é possível sem sinal nenhum. Celular, modo offline, eu bato ponto, por exemplo, dentro de avião constantemente. Que é um dos piores cenários. Você desliga o celular, liga no modo avião durante o meio, ele sincroniza e consegue pegar o GPS, e você consegue bater ponto em cima da Amazônia, sem problema nenhum. Ele só vai sincronizar na hora que chegar no aeroporto. Tá. Ok, essas são as perguntas que eu consegui anotar aqui. Isso aqui é interessante, vocês não demora mais do que uma hora uma reunião para mostrar todos os sistemas, a parte de mensageria, que é essa daqui, que é importante nas atividades. No caso dos motoristas, mais importante ainda, porque cada modalidade tem um valor de hora. Tem coisas que devem ser pagas, tem coisas que não devem ser pagas, tem coisas que tem valor de hora reduzido. Isso depende muito da lei do motorista e depende muito também do acordo coletivo que cada empresa tem com o seu próprio sindicato, que varia muito. Então, é essa questão que dá para ser parametrizado nesse campo. Mas é bastante importante para a empresa saber a hora exata, o local exato, a declaração do próprio funcionário. Isso é ótimo do ponto de vista jurídico, de proteção, de escudo jurídico para a empresa, porque o funcionário não pode alegar, me obrigar a bater o ponto e a declarar tal coisa em tal local, porque isso acontece em tempo real. É como se fosse um seguro de carga, que a maioria aqui, como todos os transportadores, deve saber. Se a verba, antes de sair do pátio, depois começou a viagem, aí já está averbado. É uma garantia que tanto está certificado e acontece em tempo real, e se é averbado em tempo real, não tem como o funcionário alegar e depois tirar foto dele mesmo, alegar que foi forçado, foi mudado ou que não era exatamente aquilo. E dá para alterar depois no software de tratamento quando é erro. Vamos lá? Esse daqui é a parte do selfie. Quando dá um selfie preciso, ele dá 99% de similaridade e isso aparece lá no portal. Quando dá um selfie impreciso, que é o caso de um desenvolvedor nosso aqui, deu 1% que está ali em vermelho anotadinho, e aparece todos os selfies em vermelho num relatório. Então, quando não for o próprio motorista ou o próprio colaborador que bater o ponto, vai aparecer. E quando aparecer, é só chamar a atenção dele, ele saber que isso ocorre, diminui muito. Diminui bastante a questão de um funcionário bater ponto pelo outro. Existe até a possibilidade de fazer isso de forma randômica, tipo, de cada 10 marcações eu peço 4 ou 5 só com foto, o que dá mais sensação ainda de monitoramento. E isso é bastante interessante. Essa daqui é um relatório do sistema declarado, está dizendo a data que o funcionário bateu o ponto, o horário real da marcação lá na ponta, o trabalhador que bateu o ponto, a matrícula do trabalhador, a cerca onde ele estava virtuado, onde ele registrou o ponto. Então, uma cerca chama Simmons, a outra Santa Fé do Sul, etc. Pode ter várias cercas para um colaborador ou várias cercas para vários colaboradores. É bem flexível, é 1 para N para 1. E depois as atividades que ele estava colocando. Então, ele fez encerrar a jornada no dia anterior, depois ele ficou de prontidão, depois ele entrou numa viagem normal, encerrar a jornada.Esse é o padrão desta empresa. Depois o horário da recepção da batida. Então, por exemplo, na primeira linha ali, ele bateu o ponto às 3 horas e 35 minutos e 38 segundos da madrugada. Foi recepcionado 3 horas e 35, praticamente ao mesmo tempo, deu um delay de 4 segundos ali. Negativo, isso aí acontece, tá? Existe esse delay. E a foto do funcionário na frente. Geralmente o tempo para a aquisição disso é segundinhos mesmo. Aqui tem a última linha, tem um tempo maior. Ele bateu às 23h48, estava em alguma região e recebeu a 1h08. Deu mais de 20 minutos para chegar essa informação na matriz. Mas isso provavelmente é porque ele estava num momento, numa área ou algo sem internet. Pegou a internet e já deu certo. Esse aqui é um exemplo de viagem de um motorista, onde ele foi batendo ponto ao longo do trajeto.
essa viagem você tem por dia, por mês, etc. Você pode filtrar um determinado período. Você vai ter todo o histórico da onde o motorista teve. Se clicar em cima de cada uma delas, ela mostra a atividade que o motorista declarou naquele momento, a data, a hora. E no caso aqui tem uma lista do lado, que é um local que ele bate mais, que é o início da operação, indicando que foi batido o ponto nesses locais. É uma lista onde tem vários, aparecem em listas. Assim. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. Uma pergunta que foi feita aqui é se o funcionário pode embarcar mesmo estando fora do local estipulado pelo GPS. Pode e deve. Qualquer sistema que restringir o ponto fora de um local, de uma cerca virtual, ele vai ser desconsiderado. Porque é um bloqueio. E a portaria 373, os fiscais do trabalho, não permitem bloqueio. O que acontece? Bateu o ponto fora do local, a empresa fica sabendo quase em tempo real. Numa transportadora isso é muito comum, porque é quase impossível fazer cerca em todos os locais onde o motorista pode estar, e de vez em quando acontece alguma eventualidade que ele vai bater ponto fora do local. Aí é uma questão de gestão, mas o interessante é que você fica sabendo em tempo real. Você sabe se ele bateu ponto no local, fora do local, se ele permaneceu naquele local até a próxima atividade dele ou não. Isso dá uma visão geral bem ampla para a empresa, para poder gerenciar. A gente pega alguns casos interessantes, reclamatórios trabalhistas recentes, onde o funcionário alegava que ele registrava que estava almoçando, mas não almoçava, continuava dirigindo. Aí a empresa conseguiu provar que ele estava no mesmo local e o juiz acatou. Outro colaborador falava que ele estava sendo prejudicado por conta que estava distante da casa dele, não recebia diária, etc, etc. A empresa conseguiu provar que das 100% das vezes que ele alegava, era só 10% que realmente ele estava fora do local. O resto ele ia, voltava e permanecia na residência dele. Então perdi alguns desses itens. Então tem vários exemplos assim, todos eles 100%. Nunca um cliente nosso perdeu uma demanda relativa ao ponto, relativa ao sistema considerado ponto. É óbvio que você pode perder uma demanda porque teve algum outro motivo, falta de um plano de saúde, etc., mas relativa a ponto, não. O sistema é bastante seguro, é auditado pelo próprio governo, pela ICP Brasil, mas o governo não tem acesso a essas informações, é só a certificação digital. É flexível, você pode usar ele misto, pode bater ponto no computador na empresa, bater ponto no celular no caminho, bater ponto num tablet num ponto de parada numa rodoviária, isso vai funcionar fácil. A implantação é muito fácil, você consegue fazer ela remota, você pode estar com os 24 estados da federação, você instala em 2 dias, sem precisar ir em lugar nenhum, e você consegue monitorar isso de forma fácil também. Dinâmico, está sempre mudando, e o principal, tem baixo custo. O sistema ele se paga várias vezes porque ele traz retorno financeiro e de gestão para a empresa. E o custo dele não impacta nada. O custo dele é realmente muito, muito pequeno. Se fosse para colocar um equipamento, um relógio de ponto dentro de cada caminhão, vocês iam demorar tipo 8, 10 anos para pagar um investimento só inicial da compra do equipamento, por funcionário por pessoa. Existe esse cenário de caminhão, o sistema realmente tem um baixíssimo custo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em mais algumas perguntas. Obrigado pelas perguntas, pessoal. É muito importante, é interessante saber que vocês estão interagindo. O celular deve ser fornecido pela empresa? É uma pergunta constante. Na verdade, não. A maioria das empresas fornece o celular corporativo. Tem que ser um smartphone, porque é para rodar o sistema. Mas, legalmente, o funcionário pode bater ponto no celular dele. O interessante é a empresa pagar dados. Mas é interesse do funcionário, do motorista, é interesse da empresa o ponto. É uma atividade dos dois. E todo colaborador hoje já fala com a empresa pelo telefone, já usa o Skype, já usa o WhatsApp, já lê um e-mail. O motorista um pouco menos, mas funciona nessa coisa. A pergunta é, se for do funcionário traz risco legal? Traz, Wallace. Traz o risco do passivo
dos dados. O motorista pode afirmar e falar, olha, a empresa consumiu os meus dados do meu plano para ficar batendo ponto para ela. Mas aí é um passivo de R$10 mês, R$15 mês, é um passivo bastante gerenciável, vamos dizer dessa forma. E vocês podem comprovar que deram uma ajuda de custo específica para isso. O que é difícil nesse caso, quando é do próprio funcionário, é que você não pode garantir que ele não vai gastar os dados dele com outra coisa, que ele não vai esquecer em caso do celular. Você não pode obrigá-lo a bater ponto no celular. Mas se ele bater ponto no celular, não é lesivo e não traz risco legal. O funcionário pode se negar a fazer o ponto assim, alegando que não tem o celular. É a próxima pergunta, eu acabei de responder. Em teoria pode. Em teoria pode, ele volta para o papel, só que dá para chamar a atenção dele. A maioria das empresas acaba dando o celular, outras não. Outras o funcionário gosta. E acontece o seguinte, o primeiro mês o pessoal reclama do sistema. No segundo mês, ninguém mais esquece. Se incorpora na rotina, e eles gostam daquilo, porque eles são desconfiados, eles batem ponto e vão olhar, bate ponto e vai olhar. Depois eles sentem isso como se fosse uma garantia deles mesmos. Isso acaba facilitando bastante. O sistema registra que o local do mapa o funcionário bateu ponto, registra sim, com uma precisão aí de 6 a 40 metros, dependendo do equipamento. Não é do nosso sistema, é do GPS do equipamento, é bem próximo. O sistema registra, aqui foi a mesma pergunta, se o celular acabar a bateria, o ponto é interrompido? Sim. Se o celular acabar a bateria, o ponto é interrompido. Isso para qualquer software, mas no caso do transportador eu tenho pouca dor de cabeça em relação a isso, porque normalmente quando é da empresa eles já fixam no painel, já deixa carregando o tempo todo. E todo mundo tem sempre uma base de fonte de energia perto. Isso aí não dá muita dor de cabeça em logística, geralmente não. O funcionário pode bater ponto em outro celular? Pode. A empresa que vai determinar. Eu quero que 10 funcionários batam ponto num único celular, é possível. Quero que 100 funcionários batam ponto nesse tablet, também é possível. Mas a empresa que vai falar, esse celular somente funcionário tal pode bater ponto. O funcionário não tem como ele se alimentar, ele se cadastrar no relógio. É sempre a empresa que vai autorizar ele bater ponto aqui ou ali. Você pode colocar todos em todos os lugares, é uma opção. Só que aí você corre o risco do funcionário estar batendo no lugar errado. Só que mesmo se ele estiver batendo no lugar errado, a gente sempre tem a origem exata da batida. Então eu tenho celular 1, celular 2, celular 1000. Se ele bater, em cada um deles vai aparecer que foi no celular 883. Pode ter um QR Code no crachá para validar a leitura da aplicação no celular? Pode. A gente já tem essa tecnologia de QR Code. Só que aí só funciona o QR Code. A pessoa coloca lá, o QR Code tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que ele tem que estar no local, dentro de um determinado local ou de um determinado veículo para bater ponto. A desvantagem é que QR Code dá para tirar cópia, tá? Dá para ter uma imagem do QR Code e botar em outro lugar. O QR Code não é tão seguro assim. Mas tem a localização junto e tem a foto do funcionário junto. Então, o conjunto de informações dá para fechar se foi verdadeiro ou não. Pode, então, substituir o relógio REP por um tablet em local onde há poucos funcionários? Sim, pode. O sistema foi desenvolvido para ser utilizado em conjunto. Eu tenho muitos funcionários em tal local, já tenho um REP, usa ele até ele quebrar, etc. Nos outros lugares, eu tenho 5 funcionários, 3 funcionários em outro local, eu uso um tablet. Eu só tenho uma pessoa da manutenção ou um gestor, usa o celular. Para a gente não importa muito dentro do sistema da onde sai essa batida. Vai todas elas se consolidarem em nuvem e todas elas estarem em frequência. Então vai funcionar. Ele pode sim substituir um app. Caso um rep quebre, também pode substituir por um computador no local onde vocês têm muitos funcionários. Enfim, é bem flexível. Não tem essa questão de número de relógios. Vocês podem ter notebooks, celulares, tablets, etc. O custo é o mesmo, não vai encarecer nem impactar na operação. Isso facilita bastante, geograficamente. Tem mais alguma coisa de perguntar, de responder? Chegou mais algumas perguntas. Eu não sei se vocês estão enxergando as perguntas.
Cláudio, o seguinte motorista foi assaltado, levaram o celular dele. Como fica as marcações? Ok, não perdeu quase nenhuma ou nenhuma. Se ele estiver utilizando esse celular há 2 anos e não só ser assaltado, mas ele derrubar o celular dentro da água, quebrar, passar com o caminhão em cima dele, qualquer coisa assim, os dados não estão no celular, os dados estão em nuvem. Então, o máximo que pode acontecer é ele ter batido no último ponto num lugar onde não tem internet, não conseguiu transferir aquele dado ainda e perdeu o último batido. Esse é o risco. E o celular, que foi assaltado. Aí são coisas da vida, mas as marcações você não perde. Um tablet para várias pessoas podem registrar? Pode sim. Tanto pelo QR Code quanto pela matrícula, sempre tirando foto do pessoal. É muito comum. Nas Olimpíadas, por exemplo, de 2016, a gente utilizou 8 tablets para 3.600 funcionários. É bem comum. Vocês não veem as perguntas, né? Circular Poste Caldas, minha ex-terra natal. Tem como colocar as perguntas para eles verem? A gente está tentando colocar as perguntas aqui para vocês enxergarem também. Eu acho que vocês só estão enxergando a primeira tela. Por isso que não enxerga as perguntas. Bom, praticamente a apresentação está terminando. É isso? Oi? É isso aí, é só a primeira tela mesmo que a gente está vendo. Tá ok. Quero mudar de página. Estou mudando a página aqui, está praticamente terminando a apresentação aqui. O produto foi desenvolvido para equipe externa, então você não precisa necessariamente só pensar em motorista, em cobrador, você pode pensar no pessoal de manutenção, muita gente de venda, força de vendas, etc. São os reais clientes dessa aplicação. É um relógio de campo mobile, você consegue transportar o relógio e a informação também tem mobilidade, ela consegue vir em tempo real, que é o real time nos casos. Equipes internas, aí você centraliza tudo num sistema só e consegue mais informações. Os relatórios inteligentes, isso aí numa apresentação mais personalizada, a gente mostra como é que esses relatórios são parametrizados, são configurados, e dá para fazer muita coisa nisso, dentro do frequência e dentro do ponto Praxio. E segurança no trabalho, algumas empresas precisam de reconhecer que está com determinados EPIs. Você está de capacete, está de óculos, luva. Então, por exemplo, eu estou conversando uma condição de efetiva, uma condição de uma locomotiva. Tem que estar com óculos, tem que estar com capacete, etc. Isso o sistema consegue captar também. Abandonei, faz 5 anos. Poços de Caldas, eu tenho propriedades lá e fiquei bons anos morando lá. Dashboard é uma possibilidade, a gente montar um dashboard específico para cada operação. Cada operação tem algumas atividades diferentes. Por exemplo, a gente tem operação em usina de cana. A gente tem operação de ônibus fretado. A da usina de cana, o atraso não é tão importante. Já o do fretado, um atraso impacta não o ponto do motorista, mas impacta a operação. Então isso é gestão e isso preciso estar monitorando o tempo todo. A gente tem outros que tem que estar num determinado local escolar, por exemplo, tal horário, antes daquele horário para poder ter, etc. Alerta personalizável, tem empresa que tem... aí que são vários exemplos. Tem empresa que quer dizer toda vez que parou para abastecer, uma parada eventual, um item qualquer, eu tive que parar e ficar num cliente que demorou X tempo a mais para carregar e a empresa quer que avisa. Esse tipo de informação adicional são os alertas personalizáveis aqui que dá para gerar. Tanto esse tipo de alerta quanto alerta do que aconteceu de errado, para qual gestor você quer colocar isso ou para o RH. As tarefas intermediárias, eu estava falando o contrário, são os itens que eu falei acima. E a mensageria é que você consegue enviar para um único colaborador ou para todos os colaboradores uma mensagem no momento que ele lê o ponto. Isso serve para substituir algumas mensagens obrigatórias, por exemplo, campanha de vacinação, convocações, alguma campanha de saúde, etc. Algumas regras da empresa que é específica para o motorista ou para todos.
E a gente consegue, a gente não certifica só o ponto, isso é importante falar. A gente certifica o conjunto de informações geradas no ponto. Então a foto dele, a declaração dele, a latilong, que é a latitude, longitude, a localização dele e o ponto dele, forma-se um bloco e esse bloco é certificado. Então esse bloco certificado acaba criando base de prova, base probatória para a empresa. Isso é barreira jurídica mesmo. Tem empresas que têm a maior parte agregados. Dá para pedir, você não pode ter o ponto direto do agregado, porque isso cria subordinação, cria vínculo trabalhista. Mas você pode pedir para o agregado que tenha 2 caminhões, 4 funcionários, ter o próprio controle uma vez por mês de passar um relatório específico. Também é uma barreira, para evitar solidariedade, como tem acontecido muito ultimamente, nesse tipo de coisa. Personalização, nossa avaliação é 4.4, pouquíssimo tempo era melhor ainda, era 4.6. É uma avaliação excelente no aplicativo, principalmente Android, tá, gente? Isso aqui é no Android. Diversidade de setores, hoje o total da empresa tem indústria, agrícola, etc., ferrovias, construtoras, enfim, praticamente qualquer setor tem alguém deslocando, alguém precisando disso. E o índice de aprovação está em torno de 77% dos clientes. É bem alto. Quase todo mundo fica eternamente, fica legal. Acabou. Essa é a apresentação. Eu vou passar aqui para Adriano, junto com a gente. Eu acho que eles te escutam daqui, Adriano. E vou abrir para perguntas agora com áudio. Pode ficar à vontade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da apresentação, que tenham gostado do produto. A gente vai abrir agora o áudio para que vocês façam perguntas. Teve uma das perguntas que foi como eu faço para receber uma apresentação já no aplicativo direto. Tá? Este e-mail que aparece aí, gerenciacliente@praxio.com.br, é o canal de comunicação, tá? Então eu peço que vocês enviem um e-mail solicitando uma apresentação, solicitando uma proposta, e vocês serão direcionados para o consultor que atende vocês, tá ok? Tô abrindo agora para vocês fazerem perguntas. Acho que caiu a internet. Não, acho que não. Caiu a internet? Tomara que não. Se caiu, vai todo mundo sair. Como é que eu respondo aqui? Aqui? Eu acho que sim. Eu acho que o áudio está terminando. Pede ajuda dos universitários rápido aí, senão vai dar dor de cabeça. Alô, voltou? Oi, voltou o áudio, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá, olha, eu vou repetir, eu não sei até que ponto vocês me ouviram. Então é o seguinte, o canal de comunicação vai ser o gerenciacliente@praxio.com.br. As pessoas interessadas em receber valor, em receber uma apresentação pessoal, nós pedimos que vocês mandem um e-mail para o Gerência Cliente, que vocês serão direcionados para o consultor que os atende. E essas visitas serão agendadas para a gente mostrar como é que funciona direto no aplicativo, tá? Eu vou abrir. Eu gostaria que vocês abrissem o microfone de vocês e fizessem a pergunta, se houver mais alguma fora aquelas que nós já respondemos, tá? Segura só um momento para eu responder as que já estão no chat. Tá, então só mais um minutinho. Parece que existem mais algumas perguntas aqui, a gente vai responder. André, da TP, a resposta para a tua pergunta é sim, pode substituir. O pessoal da TP sabe disso. Na verdade, é uma migração comum. Tinha umas 2 perguntas ali para trás. Volta para mim, fazendo um favor. Mais para trás um pouco. São várias. Aí já deu.
Alguém perguntou se a gente já tem empresa utilizando a ferramenta, há quanto tempo em média estão utilizando? Olha, já temos empresas utilizando a ferramenta há mais de 3 anos, utilizando, são os mais antigos, 3 anos. Os mais recentes, já tem muitos clientes nessa base. Baixa mais um pouquinho para mim. Baixar. Caso o hardware perca o contato com a internet por algum problema, consigo exportar os dados para outro equipamento e enviá-lo? Não. A única maneira de você exportar os dados é via internet mesmo. Ele pode ficar vários dias sem internet, mas a maneira de exportar os dados é via internet. Você não tem uma porta USB no celular, etc., para conseguir exportar esses dados. O custo é por usuário? Sim, o custo é por usuário. Paga-se por número de usuários, independente do número de equipamentos que estejam utilizando. Eu acho que agora sim terminamos as perguntas que estavam no chat. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta por áudio, fique à vontade. Tem implantação junto à Globo no frequência pode ser remoto? Pode. Não pode, desculpe. Perdão, era a segunda. Sim. E o nome do aplicativo da loja no Android, depois a gente passa ele por e-mail, Pamela. Ok. Ao final do período de apuração, posso bater ponto em vários outros celulares? Pode responder alguns. Existem mais perguntas, gente? Alguém quer fazer uma pergunta direto no áudio? Fique à vontade. O funcionário consegue editar as marcações de alguma forma? Não. De forma nenhuma, um funcionário consegue editar. Tem uma pergunta aqui perguntando se o funcionário consegue editar as marcações de alguma forma. Não. O que ele bateu está batido, dá para a empresa ajustar o ponto dele, no frequência. Mas o funcionário entrar e alterar alguma batida, não pode. O custo é por funcionário ou por batida? Cláudio falando. É por funcionário, Cláudio. Ok, obrigado. Funcionário mês. Olha, vocês perguntam aqui se será impresso controle de jornada para assinatura do empregado. Sim, o cartão de ponto pode ser impresso, não é obrigatório por lei. Mas os juízes mais velhos têm esse costume de que o cartão é assinado pelo empregado. Então, já sai no layout até com espaço para assinatura do colaborador, do cartão de ponto. Bom, pessoal, eu vou encerrar então essa apresentação e aí nós nos colocamos, à disposição pelo e-mail gerenciacliente@praxio para que vocês solicitem tirem mais dúvidas, solicitem uma apresentação ou então a própria proposta do produto, tá ok? Eu agradeço a presença de todos, acredito que esse nosso webinar teve teve muito sucesso, né? Foi uma boa apresentação e agradeço novamente a presença de vocês. Até logo. Um abraço. Obrigado.